Que diabo, é só o Crust, é? Então, hoje eu só vou rir. Que ele que vai. Galera, hoje o episódio está também como todos os outros. Fantástico. Então, hoje nós vamos falar com a Jarlene. Ela é palhaça mesmo, tá aqui, palhaça profissional de palhaçaria. E hoje tem um especialista, né, Macaco? Falando sobre o acesso ao transporte, que é o especialista Rafael. Então, um cara que trouxe muita coisa, muita técnica. Isso, né? Técnico, mas a gente precisa saber também do teor da lei, pra gente saber também cobrar o nosso direito. Morre, que é isso. Pô, rapaz, eu Veio de você ou veio de si? Tem umas iluminações palhacísticas aqui. Galera do circo. Então vamos embora, né? Então vamos, Curupira, vamos. Vai, puxa aí, vai. Vai, Curupira. Vem, Curupira. Vai, Curupira. Vem, Curupira. Nasci em Goiânia, tenho 42 anos. O que mais? Seu nome? Jarlene. Qual é a sua deficiência? Paralisia cerebral em displegia espástica. Eu tava vendo que você é o que a gente costuma chamar de falso tetra, né? Porque tem comprometimento dos 4 membros, mas anda, né? Isso. É o tetra que faz mais inveja pra gente. A Jarlene foi excluída da sociedade, assim. Na escola, minha mãe teve muita dificuldade de me incluir na escola, né? Acho que com 9 anos de idade, eu estava sentada em um banco, né? Com os coleguinhas mesmo da minha sala, cara. E aí a mãezinha entrou assim no pátio, né? E a outra mãe perguntou assim, esses aí são seus filhos? Não, essa não. Que era eu que estava no meio dos outros coleguinhas. Aí a escola que ela conseguiu me colocar, eu vi um espetáculozinho de palhaço, eu tinha uns 8 anos de idade. Aí, do decorrer do tempo, fui fazendo tratamento, cirurgias. Aí, uma bela tarde, eu sentada assim na calçada da casa da minha cunhada, vendo meu sobrinho brincar, falei assim, eu vou fazer alguma coisa para acessibilidade, para poder modificar o que eu vivi na infância, né? Todo mundo vê que uma pessoa com deficiência pode sair de casa. Eu tive essa ideia e eu falei assim, eu vou concluir. Chamei meu irmão, a minha mãe, 2 coleguinhas assim que estavam do lado, as crianças, meus sobrinhos que estavam do outro lado. Falei assim, vou fazer um evento Alegria. Liguei na creche, juntei os brinquedos e falei, vou levar um evento para vocês aí na creche. Aí fiz a primeira apresentação com essa galera. No momento foi muito difícil, porque quando eu entrei na creche, eu voltei a criança Jarlene, né, que era fechada, que era excluída, que não podia ir. Quando a Alegria chegou pulando, todo mundo abraçou ele. Foi muito bom, velho. Foi uma alegria muito grande. Foi muito emocionante receber essa inclusão grande. Aí eu vi assim e falei assim, não, hoje, a partir de hoje, a Alegria nunca mais vai ficar em casa, né? O Alegria trouxe uma nova vida pra mim, né? Ele incluiu a Jarlene na sociedade. A gente teve uma evolução histórica, né, da legislação nesse sentido, na parte das pessoas com deficiência. A gente teve uma inversão de chaves também na forma de tratamento, né, das pessoas com deficiência, porque antigamente se entendia que era portadoras de deficiência, agora a gente tem uma nova nomenclatura de pessoas com deficiência, né, para reduzir aqueles estereótipos, né, referente a capacitismo, né, e outros termos pejorativos, né. Então, não só nisso, né, mas a gente começa por aí, né, uma mudança na forma de tratamento, né, das pessoas com deficiência.
A gente teve alguns avanços também na questão de políticas públicas, direitos fundamentais, de acessibilidade, moradia, transporte, saúde, né? Então, tivemos alguns avanços aí. Para que a gente possa entender sobre mobilidade e transporte, a gente precisa primeiro entender o que a lei entende como pessoa com deficiência. A lei, no artigo 2º da LBI, ela entende que pessoa com deficiência é a pessoa que tenha alguma limitação, seja física, mental, intelectual ou sensorial, por um longo prazo, né, por um prazo indeterminado, e que diante dessas barreiras, né, seja elas arquitetônicas, estruturais, urbanística, ela acabe sendo prejudicada em relação às demais pessoas na sociedade. E aí, quando a gente vai analisar a legislação sobre esse tema, traz algumas novidades em relação ao transporte, à mobilidade, de garantir o acesso aos espaços comuns, né, da sociedade. E aí a gente vai falando de acesso aos órgãos públicos, acesso à cultura, acesso ao lazer, né, aos parques. E aí a gente precisa viabilizar que as pessoas com deficiência possam ter acesso a esses espaços. Isso se faz também por meio do transporte, pela mobilidade. E além do transporte, se a gente for referir ao transporte público coletivo, não basta ter um elevador especializado para que a pessoa com deficiência possa utilizar esse transporte. Ela tem que realizar esse procedimento em segurança também. A acessibilidade é para todos, né? Para criança, o idoso, a mulher gestante. Tem-se a ideia que a acessibilidade é só para o cadeirante. Não é. Acessibilidade são medidas voltadas para garantir o acesso de todos, né? E isso não acontece. Porque quando você vai pegar um ônibus, por exemplo, o ônibus está adaptado à parada, não. Porque você passa subir na parada, ela tem um buraco, ela tem um poste no caminho. Então, para você chegar até ali, não tem nenhuma acessibilidade. Já aconteceu eu ando com andador também, de eu parar para subir um ônibus e o andador ficar de fora e eu de pendurada na porta tentando descer as escadas para pegar o andador e a galera gritando: ei, ajuda a menina, para, o andador ficou na parada e você foi, né? Isso foi engraçado e foi muito amedrontante, né? O medo que eu fiquei de cair do ônibus ali. Mas a falta de acessibilidade no ônibus me fez a ficar pendurada sobre o ônibus um tempo. Até o ônibus parar na segunda parada e alguém da rua trazendo um andador. Acredito que hoje falta bastante fiscalização. Então, porque quando a gente vê que a lei ela traz essas questões de garantir o acesso a transporte público, a diversos veículos, né? Mas a gente nunca vê essas fiscalizações, porque no dia a dia as pessoas com deficiência sofrem bastante quando vão acessar um ônibus, um coletivo e o elevador não está funcionando, está quebrado. Os espaços não são respeitados pelas pessoas, né? Aquelas cadeiras para pessoas deficientes não são respeitadas, tem outras pessoas, e a gente não tem uma fiscalização ativa do poder público nesse sentido. Quando isso ocorre, a primeira recomendação que a gente tem é encaminhar isso ao Ministério Público, né? Que é o órgão capaz de fazer essa fiscalização e pleitear os direitos nisso, né? Quando não há uma observância nisso, também as pessoas devem procurar advogados, defensores, né, para que lutem pelos seus direitos e que sejam garantidos. E isso é importantíssimo, né, porque quando a gente silencia, quando a gente não dá o devido, ou ecoa, né, essa reivindicação, a gente acaba permitindo que isso se perpetue e os direitos vão sendo esvaziados. O Ministério Público, geralmente, quando participa dessas ações, ele faz ajustes de conduta com o Estado para que ele aplique as medidas, para que ele resolva aquele problema num curso de um tempo. Senão, ele é punido recorrentemente, né, com questão monetária mesmo, econômica, e eles precisam agir. Então, assim, além do interesse individual do cidadão, há um interesse coletivo também que é abarcado aí, né? Vamos ajudar o Alegria, vamos dividir o lanche, vamos jogar junto com a Alegria, vamos brincar no recreio com a Alegria, vamos ajudar o Alegria a empurrar a cadeira, vamos tocar, vamos brincar junto com a Alegria. Então a criança é chamada
E aí, nesse meio termo, eu explico por que ele está sentado numa cadeira de rodas, né? O que aconteceu que ele está sentado numa cadeira de rodas de uma forma bem lúdica, bem legal para a criança entender. E no final tá aquela roda, todo mundo quer tocar a cadeira, todo mundo perdeu aquela história do menino doentinho, né? Todo mundo sabe que ele é um cadeirante no final e todo mundo sabe que a gente tem que auxiliar quando não tem acessibilidade. O sonho dele ele conseguiu realizar e vem realizando a cada minuto, a cada escola que ele consegue entrar. O que a gente vislumbra é que falta consciência, né? Falta discernimento também das pessoas, uma mudança de cultura mesmo em relação aos direitos que duramente foi conquistado para as pessoas com deficiência, né? E que elas têm uma razão de ser, né? A gente não está falando de um privilégio, a gente está falando de um direito necessário, né? Que tardou ainda para ser aplicado, né? No curso desse tempo, que agora, além de conscientização, a gente precisa fazer com que se efetive, né? E aí a gente precisa que haja mais fiscalizações, que haja mais conscientização de informação mesmo na mídia, né, nas redes sociais, para que as pessoas tenham consciência de que não é só a questão de multa, né, é uma questão de que você está prejudicando a mobilidade, a acessibilidade de uma pessoa que precisa dessa medida, né. A criança é a luz do mundo. Se a criança aprende a incluir, ele vai ser um adulto inclusivo. Eles pensam que o Alegria é um menino mesmo de 4 anos e meio que chegou na escola para brincar com eles. Eles não conseguem ver a atriz, a Jarlene, né? É tipo aquela coisa de super-homem. Montou. Teve um local que eu tive que levantar da cadeira e ficar de pé, né? Aí o menino... o Alegria anda. Eu falei, não, o Alegria dá alguns passos. Aí ele estendeu a mãozinha. Que legal. E o outro pegou a cadeira. Aí você vê a inclusão acontecendo, né? Sim. As escolas hoje em dia estão tendo mais acessibilidade. Depois que o Alegria passa por ela, a acessibilidade dela é redobrada, porque todos os locais que não estão acessíveis, ele aponta a coordenação. Quer dizer que o palhaço também pega no pé também. Ele pega no pé e quando eu volto lá, teve uma história inusitada, que tinha um colégio que fui que não tinha nenhum tipo de acessibilidade. Quando foi no outro ano que eu fiz a mesma apresentação, estava tudo acessível, rampa, porta, banheiro. A lei é um primeiro passo, né? Eu acho que essa mudança de cultura ela leva um tempo, né? A gente pode usar como referência aqui no Distrito Federal em relação à questão de a faixa de pedestre, né? Foi uma legislação que foi implementada. Em alguns outros estados nem existe esse tipo de legislação, mas aqui funcionou. Sim. Então teve que ter uma mudança de pensamento, uma mudança de cultura para que elas pudessem ser aplicadas, porque senão se torna uma legislação simbólica, né? E a gente não tem nenhuma efetividade. Então, assim, é o primeiro passo, né? A gente está começando, está engateando, mas eu acho que cada vez mais que a gente insistir e fiscalizar, acho que vamos ter melhoras nisso. Né? Tem que procurar, né, um meio de acessibilidade correto. Não é eu ver uma rampa e vou colocar aquela rampa daquele modelo que eu acho, não. Eu tenho que procurar as normas de acessibilidade. Que aí eu vou conseguir uma verdadeira acessibilidade. Não adianta eu ter uma rampa que eu preciso gritar alguém para ajudar. Essa falsa acessibilidade também atrapalha. Quantas Jarlene não estão dentro de casa por falta de uma cadeira de roda, por falta de ver um palhaço Alegria pulando na escola e falar assim, opa, um dia eu quero ser um ator. Um dia eu quero ser um palhaço, igual aquele cadeirante lá. Um dia eu quero ser o que eu vou ser o que eu quiser. O que eu quiser, um advogado, um professor. Então a gente tem que implantar essa ideia, principalmente nas pessoas com deficiência, porque todo mundo vê ele como um coitadinho, né? Hoje, em questão de transporte no Brasil, a gente tem facilidade em relação ao passe livre, né? É um direito conquistado a nível interestadual, né? Que as pessoas com deficiência, muitas delas sequer têm conhecimento disso, mas elas podem realizar transporte, viagens interestaduais gratuitas
desde que apresentada a documentação, né, específica, e ela pode fazer isso de maneira gratuita. Ainda há projetos, hoje vigente aí, a ser voltado na Câmara, sobre o transporte intermunicipal também, porque hoje o que vige na esfera do nosso país é que os estados fomentam as suas próprias legislações distritais e regulam de determinadas maneiras. E aí, alguns municípios não têm, né, essa proteção, outros municípios têm critérios diferenciados para a concessão desses benefícios, então a intenção é regulamentar para que seja acessível para todo mundo, tanto a nível urbano, intermunicipal, interestadual. Na questão de táxis, né, a gente tem uma obrigatoriedade dos táxis, da quantidade de frota, eles têm que ter veículos adaptados também para as pessoas deficientes, uma porcentagem. A gente, na questão aérea, tem companhias aéreas que já submetem análise, né? Você encaminha o laudo médico, seus documentos pessoais e obtém até 80% de desconto em passagens aéreas também, né? E geralmente isso está muito vinculado à questão econômica também, né? As pessoas com uma carência econômica têm mais facilidade de acesso a essas ações. Não importa qual é a sua limitação, se ela é física, se ela é visual, se ela é auditiva, se você usa bengala, tala, andador. Busca um meio de você se incluir na sociedade, porque a Jarlene só conseguiu isso porque ela foi incluída na sociedade, porque ela tinha um sonho de conseguir tudo isso. Hoje em dia eu consegui a maioria das coisas que eu sonhava, mas eu corri atrás desse sonho. Aí muita gente fala assim, como vou fazer isso? Tem locais especializados que podem te ajudar, associações, tem a Rede Sara que te encaminha para vários lugares. E não importa se alguém fala assim, você nunca vai andar, você nunca vai estudar, você nunca vai trabalhar, tira esse nunca de você. Eu vou. Não importa se você quer ser um advogado, um palhaço, um ator, um músico. O que você sonhar, você vai conseguir. Basta você correr atrás. Fácil não vai ser, mas você vai conseguir. Começa com o barraco, vai, fala, macaco. A vaga da pessoa com deficiência é alguma coisa fundamental. Algumas pessoas acham que é uma regalia que nós temos. Não é uma regalia, cara, é uma necessidade e de extrema importância. Eu mesmo já perdi consulta médica porque não tinha uma vaga para estacionar. Foi a situação. E a gente fica falando muito de transformação da sociedade, mas a gente não faz as transformações, às vezes mínimas, que é obedecer algumas regrazinhas básicas. Eu me lembro que eu fui dar uma palestra numa universidade aqui em Brasília e eu cheguei no estacionamento, as vagas para pessoa com deficiência tinha cone. E Por que eu parei, tinha cone? Pois é, eu parei e falei, pô, será que os caras estão achando, eu vou parar aqui, vou ter que descer, tirar o cone para poder usar a vaga? Claro que não era isso, né? É porque eles colocaram os cones, porque senão os estudantes estacionavam nas vagas. Vê que absurdo. E falando da importância do acesso ao transporte, macaco, eu que morei 3 anos em São Paulo, lá eu só andava de metrô e de ônibus e de Uber, né? A estrutura de transporte muito boa. E inclusive o pessoal preparado quando o elevador não estava funcionando, o pessoal do metrô sabia como manusear a cadeira para subir na escada rolante e tudo mais. E é algo que a gente tem que trazer para Brasília, né? Com certeza. Vamos tentar trazer para Brasília, porque aqui a gente usa carro, porque o transporte não é tão qualificado quanto o de São Paulo. Mas não é porque a gente usa carro em Brasília que a gente não vai correr atrás de ajudar vocês curupiras aí também, que vão pegar o ônibus. Exato. Vamos tentar fomentar essas ideias, fomentar esse acesso ao direito que a gente tem de transporte, a todos os direitos que a gente tem para poder cobrar e todo mundo tem acesso a isso, né? É isso, e fazer da capital da República do nosso país uma referência. Uma referência. Muito obrigado aí a todo mundo que contribuiu com a nossa entrevista hoje. E vocês estão assistindo, vocês são lindos. Manda para aí todo mundo também, manda. Isso, se trouxe alguma coisa para vocês, deixa o like. Até a próxima!